As eleições 2012. Oferecimento Casa e Eletro, a sua loja de móveis e eletros no centro de Eloy Mendes. Rede LFG, quem mais aprova em concursos públicos e OAB. 11h01. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Itatiaia. Continuamos hoje o ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Iniciativa da Itatiaia com o objetivo de ajudar o eleitor a analisar melhor cada candidato. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio diante de representantes das coligações. As perguntas foram elaboradas por nosso departamento de jornalismo com base nas propostas de governo dos candidatos publicadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. A duração de cada entrevista é de 1 hora, com 3 intervalos. Nós faremos uma pergunta inicial para o candidato e depois sortearemos cada tema. Nosso entrevistado de hoje é o candidato do PTB, Antônio Silva. Ele tem 70 anos, é casado, advogado, natural de Lavras. Informou à Justiça Eleitoral que tem R$1.040.000 em bens e fixou os gastos da campanha em R$124.000. Ele já foi prefeito de Varginha por 2 mandatos, de 1998 a 1992 e de 1996 a 2000. Itatiaia nas eleições 2012. Candidato Antônio Silva, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Itatiaia. Muito obrigado, Estela. Muito obrigado aos prezados ouvintes da Itatiaia. Eu quero agradecer esse convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela iniciativa democrática e até, vamos dizer, educativa, porque possibilita ao eleitor, não é, cada vez mais avaliar os seus candidatos. Candidato, o município está muito diferente do ano 2000, quando terminou o seu último mandato. Na sua opinião, está mais fácil ou mais difícil administrar agora? Bem, se analisarmos o porte da cidade, na verdade ela não cresceu tanto, porque nós deixamos Varginha em 2000 com 109 mil habitantes, hoje ela tem em torno de 123 mil. Então houve um crescimento aí de menos de, em torno de 10, 12, não é 14%. Mas, por outro lado, nós encerramos o ano de 2000 com uma arrecadação chegando perto de 50 milhões de reais e hoje, para o ano que vem, nós temos um orçamento de aproximadamente, fora o Imprev, de 240 milhões de reais, e com o Imprev esse orçamento chegaria a 280 milhões. Um acréscimo em torno de 6 vezes mais do que o que eu arrecadava. Naturalmente, isso nos deixa otimistas, porque pela experiência que temos de gestão e por uma situação muito difícil que enfrentei no meu segundo mandato, de 97 a 2000, eu acho que com a vivência que tivemos ali e conseguimos fazer a travessia sem colapso em qualquer dos serviços prestados, e ainda tendo que socorrer o hospital regional que era do estado, porque ameaçava naquele momento fechar as suas portas, já com 4 folhas de pagamento em atraso. Então, toda essa experiência, nós tivemos uma perda em 2 de janeiro de 97, Estela, quando eu assumi a prefeitura, nós tivemos uma perda de 58% nos repasses de ICMS. Além das dívidas que herdamos da gestão passada, que não foram poucas, e que nós tínhamos que resgatá-las, porque quem deve não é o prefeito, quem deve é o município. Então cabe ao prefeito que assume, logicamente, honrar todos os compromissos, e foi o que fizemos. Ok, nós vamos partir para o sorteio dos temas. Itatiaia nas eleições 2012. O primeiro tema que a gente vai abordar é a administração pública. O senhor já esteve à frente da prefeitura por 2 vezes. O que o senhor não conseguiu realizar em seus mandatos que pretende fazer imediatamente? Olha, a prefeitura, eu sempre afirmo que é uma obra inacabada. Sempre teremos novas demandas, sempre teremos algo a concluir, não é? E a manutenção da cidade é uma constante, independentemente dos mandatos. Mas, naturalmente, eu tinha sonhos, não é, incluídos nos meus programas de governo, tanto em 2000, quando me candidatei à reeleição, em 2008. E agora eu
continuo alimentando esses sonhos de ter uma Varginha melhor, de nós termos no momento de reconstruir, reorganizar alguns setores da prefeitura que demandam uma ação imediata por parte do administrador. Nós temos que também sanear novamente as finanças da prefeitura, porque as informações que nos chegam não são animadoras, mas como eu disse, com essa arrecadação e com uma particularidade muito diferente da que eu vivia na época, hoje nós temos uma arrecadação de 240 milhões contra 40 e poucos na época, 6 vezes mais, mas não é só isso. O problema é que hoje há fartura de recursos federais e nós temos o estado de Minas Gerais saneado, ou seja, Minas Gerais hoje consegue honrar os seus compromissos, ele dá só para os hospitais de Varginha, o estado canalizou 20 milhões de reais através do PROOSP, ele participou agora da implantação da UPA com a aquisição dos equipamentos, o governo federal deu a verba para a construção, isso não existia na nossa época, Estela. Eu dupliquei o tamanho do Hospital Bom Pastor, uma construção o dobro, paguei a aquisição dele e ainda construí o centro de oncologia com os equipamentos de radioterapia, praticamente veio do governo federal a radioterapia e o resto tudo por conta da prefeitura. As escolas que reformávamos, que construímos, inclusive estaduais, quartel da PM, que é estadual, tudo com dinheiro da prefeitura. Então hoje eu tenho muito otimismo, ainda mais que eu conto também como vice-prefeito, uma pessoa experiente em administração pública, já no seu 3º mandato de vereador, 3 vezes presidente da Câmara, o que deu a ele um cabedal de administrador, além de ser uma pessoa que convive com as empresas como contador tradicional em Varginha e advogado também. Então, eu acho que reunindo essas experiências, nós vamos enfrentar assim com muito êxito as dificuldades que atualmente todo mundo sabe a prefeitura enfrenta. Obras inacabadas que precisam ser terminadas, né? Obras que estão aí há anos se desgastando sem até uma justificativa plausível para essas paralisações, porque quando você vai começar uma obra, você tem que ter planejamento para saber que ela vai ter começo, meio e fim. E logicamente quando você inicia uma obra, você já tem que ter, até pela própria característica da gestão pública, os recursos. Então eu não vejo, por exemplo, aquela Avenida Otávio Marques, está lá, o negócio não sai. O caso do zoológico, que são obras até de pequeno vulto, né? Não são obras caras, também o negócio não sai, está lá pagando multa. A questão lá do memorial do ET, tem lá anos, já está tudo enferrujando. As ambulâncias do SAMU estão aí paralisadas há quase 2, 3 anos. Não é? Muitas ambulâncias 0 quilômetro, a gente sabe que o veículo parado se deteriora. Nós temos o problema lá do ginásio olímpico, lá ao lado do Melão, que foi uma obra que eu ainda assinei o convênio dela no final do meu mandato em 2000, com o Ministério dos Esportes, alocando os recursos para a construção daquela obra. E, no entanto, há 12 anos a obra só fizeram as fundações agora, na época das eleições, é que estão tentando cobri-la, porque não sei se vão conseguir. Vamos sortear mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar agora sobre segurança. Na questão da segurança, a Guarda Civil Municipal, ela está impedida de atuar no gerenciamento do trânsito. Na sua opinião, ela tem que voltar a prestar esse serviço? Qual será o papel da Guarda Municipal no seu governo? Veja bem, a questão aí é de legalidade. A Constituição, de princípio, ela reserva à Guarda Municipal as funções exatamente de guardar o patrimônio público, de zelar. Mas essa interpretação restritiva, de repente, na realidade brasileira de hoje, ela tem que ser mais ou menos flexível. Por quê? Porque a Guarda Municipal, ela tem funções cuja presença nas ruas, de qualquer forma, ela sendo ou não policial, ela inibe a violência, ela inibe a criminalidade, porque é um agente municipal uniformizado e, naturalmente, ele goza de uma certa autoridade. Então, essa presença nas ruas, que hoje a gente não tem visto mais diante dessa situação, eu acho que a comunidade perdeu muito com a retirada da guarda, até porque o trabalho que ela exercia no trânsito era um trabalho muito importante.
É lógico que há erros, sim, a gente ouve reclamações com relação ao comportamento, às vezes algum autoritarismo, mas isso são coisas que podem ser corrigidas com uma boa capacitação. Então eu entendo que a Guarda deveria voltar às ruas e vamos discutir a maneira dela atuar na fiscalização do trânsito dentro da legalidade, porque há uma previsão de que a Prefeitura pode ter, o trânsito é de responsabilidade do município, começa por aí. Então isso é inegável. E, logicamente, o município poderia ter agentes de trânsito, mas é uma questão de semântica, guarda municipal ou agente de trânsito. Então vamos transferir parte dela para os agentes de trânsito, se é que o problema é semântico, é português, é o nome, né? E não a função. Mas isso é coisa perfeitamente viável sob o ponto de vista jurídico. Então, eu sou defensor intransigente de maiores atribuições à Guarda Municipal, não atribuições conflitantes com a Polícia Militar e nem afrontosas à lei, mas finalidade ela de preservar o patrimônio público e também ajudar a preservar o próprio cidadão, que é o mais importante. São 11h12, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de 3 minutos com a entrevista com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Se não fosse o LFG, hoje eu não seria defensor público do Estado de Minas Gerais. Este é o Marco Túlio, que tinha como objetivo conquistar um alto cargo público na área jurídica. E com o apoio da LFG, foi aprovado para a Defensoria de Minas Gerais. A rede LFG possui aulas telepresenciais, altos índices de aprovação e um corpo docente especialista. Faça como Marco Túlio. Acesse lfg.com.br e conquiste uma carreira pública. LFG 3223-5362. Alfenas, Campo Belo, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Moda, design, conforto, estilo inovador. Parâmetro, calçados e acessórios para homens de bom gosto que valorizam a qualidade. Rua Presidente Antônio Carlos, 726, Varginha. No ar. Bernardinho responde. Isabel do Rio pergunta: a TV que meu pai assinou não tem toda a tecnologia de Sky. Você tem alguma sugestão? Isabel, depois de fazer isso, tchau, TV! ligue para Sky e diga 3 palavras: quero assinar Sky. Acabou. Seu pai vai ter alta tecnologia em TV por assinatura. Bernardinho respondeu. TV por assinatura não é tudo igual. Sky tem mais de 80 canais a partir de R$ 39,90 mensais. Ligue 4004-1111. 4004-1111 e assine. Sky, você na frente sempre. Governo técnico, capacitado com pessoas compromissadas com o progresso de Eloy Mendes, é só com William. Vote 12. Se sua obra precisa de ferragem armada e barras retas, procure Princesa do Sul, ferro para construção, ou ligue 3214-6888. O Brasil trabalha para garantir a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com o plano Viver Sem Limite, as moradias do Minha Casa Minha Vida já são adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência e também oferece 150 mil vagas em cursos profissionalizantes do Pronatec para que elas tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Acesse brasil.gov.br/Viver Sem Limite e conheça todas as ações. Viver Sem Limite. Sem barreiras, o país fica melhor para todos. Governo Federal. Quer ver sua casa brilhando? Então aproveite o Festival de Metais da ABC da Construção. Tudo para sua casa ficar ainda mais bonita. Torneira Deca cromada Link, só 10 de R$18,99. E mais, azulejo extra Ideale grande formato, só 10 de R$1,39. Tudo em 10 sem juros no carnê, cheque ou cartão. Assim fica fácil. Bota fácil nisso. Festival de Metais na ABC da Construção, em Varginha, Avenida Princesa do Sul, 2225. Quero minha cidade decente, uma cidade melhor para viver. É o novo chegando pra gente. Eloy Mendes, bem melhor pra você. Sou Júlio Maiolini. Sou mais Eloy Mendes. Vote 13. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012. 11h15, continuamos com a entrevista com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva, do PTB. Lembrando que essa entrevista é transmitida também pelo site e a partir da tarde de hoje ficará disponível na íntegra, em áudio e vídeo, para você rever quando quiser. O nosso endereço é itatiaiasuldeminas.com.br. Vamos ao sorteio de mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012.
Vamos falar agora, candidato, sobre economia. A pergunta sobre economia. O senhor afirma que vai rever a política tributária do município para reduzir a informalidade. É possível dar completa isenção de impostos para as empresas? Bem, quando a gente fala em rever a política tributária, é para corrigir distorções. Hoje a renúncia fiscal, inclusive, é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a nossa proposta não é uma proposta milagrosa de que as empresas ficarão isentas de impostos. O que nós queremos é cuidar e ter um carinho especial com o microempreendedor, que hoje nós temos essa possibilidade do microempreendedor pagar aí uma pequena importância ao INSS, começar a, inclusive, garantir a seguridade social sua e da sua família amanhã com uma aposentadoria. Esse microempreendedor precisa ter na prefeitura uma parceira, de maneira que as exigências burocráticas da prefeitura não dificultem a vida desse microempreendedor. E essa questão de não dificultar a vida, de não complicar, de não atrapalhar, se estende também às maiores empresas. A prefeitura tem que ter uma política tributária eficiente. Eu vou citar aqui um exemplo, como advogado. Você vai fazer um inventário. Você precisa tirar as certidões negativas nas fazendas públicas estadual, municipal e federal. Você vai no estado, você tira a certidão na internet. Você vai na Receita Federal, tira a certidão na internet. Na prefeitura você tem que ir lá, pedir uma guia, entrar com um requerimento que você tem que preencher, até a máquina, porque às vezes você não tem aquilo num programa de computador. Aí você preenche manualmente, quer dizer, coisa do século passado, assina, leva lá na prefeitura, eles emitem uma guia, você vai na casa lotérica ou no banco, paga a guia, aí volta com a guia, no outro dia você vai procurar a certidão. Então veja bem o trabalho que você teve, paga R$17 e ainda não tem a certidão na hora. É a certidão negativa, que é do IPTU, sim, essa você tira na internet, mas por que não a outra, a geral? Quando numa Receita Federal de muito maior complexidade ou no próprio estado, você tira na internet, não precisa sair do seu escritório. Então são essas coisas que precisam ser revistas. Um outro problema grave que tem sido objeto de reclamações, principalmente dos engenheiros, é com relação às aprovações de projeto. Pelo menos eu não tenho essa informação, até respeito muito os servidores que atuam nessa área lá na prefeitura, muitos deles trabalharam comigo, mas o que reclamam é que apresentam um projeto e de repente há um checklist desse projeto verificando quais os itens que estão de acordo com a legislação municipal, Código de Obras, parcelamento de solo urbano, enfim, as exigências naturais que nós temos para que a prefeitura seja ordenada, o município tenha um ordenamento nas construções. No entanto, o que acontece? O sujeito apresenta o projeto, vai lá, verifica os itens que não estariam regulares, devolve o projeto. A pessoa retifica o projeto, volta à prefeitura, novamente constatam que houve mais erros. Ora, e aí vai, e quando finalmente não tem, mesmo assim a aprovação demora muito. Isso é uma reclamação geral. Outro problema, avaliações dos imóveis para efeito de transmissão. O sujeito compra ou vende um imóvel, vai lá na prefeitura, é uma avaliação que ela faz, é privativo dela. No entanto, há hoje um clamor de todas as imobiliárias de que esses valores estão muito superestimados, muito acima da realidade, o que concorre para uma especulação imobiliária que hoje comprovadamente existe em Varginha. Então isso também precisa ser corrigido. A sugestão dos corretores de imóveis é que a prefeitura dê aos avaliadores um curso que é patrocinado pelo Cresce, e também a própria Caixa Econômica Federal, que tem parâmetros que podem auxiliar muito nessas avaliações, evitando distorções e até injustiças que acabam cometendo contra determinados contribuintes, estimando o valor do imóvel e cobrando um tributo muito além do que devia. Essa é a nossa proposta realmente de revisão tributária. Há também uma preocupação com relação ao IPTU, se nós vamos chegar lá e vamos aumentar. Olha, eu sou contra aumento de impostos, Estela. E o histórico das minhas duas administrações provam isso. Eu não aumento impostos porque eu acho que a carga tributária para as pessoas que pagam impostos honestamente, ela é muito alta.
Então, não há razões para que eu chegue aumentando impostos se eu posso, de repente, enxugar a prefeitura pelo corte de desperdícios, excessos de cargos de confiança, imóveis alugados por aí pela cidade toda. São coisas que permitem um enxugamento razoável e que poupa o contribuinte de arcar com a ineficiência da administração municipal. Vamos partir para mais um tema? A Itatiaia não perde voto. Vamos falar agora sobre turismo. No plano de governo que o senhor apresentou, o senhor afirma que vai terminar o memorial do ET que está sendo construído na Vila Paiva. Na sua opinião, é interessante usar o caso ET para promover a cidade? Olha, eu acho que o caso ET teve aí um momento culminante em que fizeram construções, tendo como tema o ET, a caixa d'água ali da própria Copasa, que usou muito bem esse tema e se transformou até num atrativo. A gente vê ali muitas pessoas paradas, tirando foto, logicamente pessoas de fora. Então o tema ET, seja fantasioso ou não, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu acho que ele é hoje uma marca de Varginha. E naturalmente o Memorial do ET é uma obra cara, uma obra orçada em mais de R$1 milhão, com uma contrapartida pequena da prefeitura e a maior parte recursos do governo federal. Então, uma obra que não se justifica permanecer parada daquela forma, enferrujando toda aquela estrutura metálica que está ali. Aquilo ali vai ter que fazer um novo jateamento, lixar e pintar e recuperar aquilo que puder. Se não for feito rapidamente, aquilo acaba deteriorando de uma forma fatal. Aí não vai ter como, vai ter que substituir peças lá. Mas eu acho que o Memorial do ET é uma obra que precisa e merece ser acabada, não apenas por respeito ao tema e pela divulgação que ele dá de Varginha, mas porque nós temos que aplicar bem os recursos públicos. Agora, quanto à utilidade dele, a utilização dele, é uma questão que depois de pronto nós vamos ver qual é o melhor. Não é verdade? Porque o que nós temos do ET mesmo para colocar lá? Na verdade, não temos nada concreto, a não ser histórias, Então, vamos ver como vai ser utilizado aquilo lá. Alguns já sugerem que ali seja um planetário, que também estaria relacionado ao ET. Nós vamos discutir isso com a comunidade e achar o melhor caminho, mas, acima de tudo, terminar a obra. O meu temperamento, eu sou ansioso. Eu não consigo conviver com obras intermináveis, elas me incomodariam muito. Vamos sortear mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar agora sobre saúde. O senhor fala no seu plano de governo sobre a viabilização imediata do SAMU. Como o senhor pretende colocar em ação o SAMU? Executar o projeto. Por que as ambulâncias vieram? Nós não podemos construir uma casa começando pelo teto. Então eu acho que enquanto se definiu que nós iríamos sediar o SAMU, teriam que ter tomadas todas as providências de estrutura para que essas ambulâncias não fiquem aí deixando de prestar os serviços importantíssimos. Varginha tem comprovadamente um déficit na frota de ambulâncias do município e nós temos aí 20 ou mais ambulâncias paradas há 2 anos, Estela. Isso não tem sentido. Isso aí é uma coisa que não se explica, não tem justificativa. E estão mexendo, dizem que está reformando um prédio velho aí, que iria colocar lá, que iria ser a Secretaria da Saúde. Depois, como a pressão cresceu em torno das ambulâncias, parece que vão destinar esse prédio para o SAMU. Não é uma obra projetada, então é uma adaptação. E adaptações você sabe que não correspondem às reais finalidades. É uma coisa que você improvisa. Coisa planejada é projeto. Então o SAMU tem que ter um projeto de operacionalidade, de circulação, de estacionamento dessas ambulâncias, não é verdade? Coisa que deve existir um projeto. Não é possível que manda 20 ambulâncias, olha o custo disso. São ambulâncias que devem custar muito mais de R$100 mil. Pelo equipamento que está ali e tudo, Ambulâncias caríssimas, porque já estão equipadas. E logicamente, se vieram, tem um projeto para isso. O SAMU deve ter um projeto, inclusive federal. Na minha campanha de 2008, eu estive em Poços de Caldas e lá nós filmamos o SAMU há 4 anos atrás funcionando a todo vapor. Então... No caso aqui de Varginha, candidato, o SAMU deve ser regional, Deve depender da atuação de outras prefeituras. Então não precisa de agregar as prefeituras da região? Eu não sei o que aconteceu aí. Eu sei que as ambulâncias estão paradas há 2 anos. Ok. 11h25, vamos a mais um tema.
Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar sobre trânsito? O que o senhor vai fazer com a linha férrea, já que o trem não passa mais por Varginha? Bom, esse também é um daqueles sonhos, né? Que eu tinha, que eu te falei. Na minha campanha de 2008, o meu sonho era tirar a linha férrea e construir ali uma avenida ecológica com ciclovia arborizada para caminhadas, para passeios das pessoas, porque ela tem locais estreitos. As casas foram construídas muito à margem, ali mesmo na Praça João Gonzaga, ali onde era a antiga cadeia, você vê que as casas são construídas na beirinha dela. Ela tem muitos pontos de cruzamento dentro da cidade. Então, para você construir ali uma avenida automobilística seria complicado, né? Até porque é uma avenida que não foi projetada para ser trânsito de automóveis. Ela é uma avenida férrea, cheia de sinuosidades, cheia de curvas, ela é estreita. Então ela tem uma série de limitações, no meu entendimento, para ser uma avenida automotiva. Mas qual é o meu projeto ali? Então seria a primeira ideia. Mas agora, nesta segunda eleição, eu reformulei esse pensamento, eu evoluí. Acho que ali, para realmente fazermos um aproveitamento correto, nós devemos primeiro fazer um levantamento topográfico perfeito de toda a sua extensão. Topografia e pôr no papel a linha férrea com as suas dimensões, tudo direitinho, para que as pessoas possam aí ter conhecimento do que nós temos. E a partir daí abrir uma discussão com a comunidade, com as entidades, com os órgãos de classe, com o CREA, com o Sinduscom, né, com os conselhos comunitários, com os sindicatos, enfim, com os órgãos representativos da população, para darmos a ela a melhor finalidade, ou seja, que vai ao encontro dos anseios da população. E passa também por um outro tópico do meu programa de governo, que é contratar uma empresa, uma consultoria especializada em tráfego, com engenheiros de tráfego. Isso a gente consegue através da Fundação João Pinheiro, a gente consegue através da Fundação Getúlio Vargas, a gente consegue convênios com a própria BH Trans, que tem um know-how enorme nisso, e outras entidades que logicamente existem. Então essa consultoria de um órgão credenciado, idôneo, como seriam essas fundações que eu acabei de citar, elas logicamente também fariam parte da discussão desse projeto da linha férrea. 11h28, nós vamos para mais um intervalo, voltamos em 3 minutos com a entrevista com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Móveis em 10 vezes sem juros no carnê. Só as lojas IM tem pra você. Economize de verdade. Tem cama casal Cealis, só R$179 ou 10 vezes de R$17,90 sem juros. Cama solteiro, só R$165 ou 10 vezes de R$16,50 sem juros. E é tudo no carnezinho. Lojas IM, vendendo barato o ano inteiro. Lojas IM. Pintar a casa de azul, o quarto da sua princesa de cor de rosa ou de amarelo para combinar com a primavera. E sabe onde encontrar a melhor tinta para colorir a sua vida? Nacional Tintas, em novo endereço, Praça Marechal Floriano 98, em frente à nave, no centro de Varginha. Nacional Tintas, sua vida mais colorida. 3222-6009. Saúde é o que nos move, é o que nos mantém vivo. Às vezes você nem percebe, mas ela está bem aí, o tempo todo. E é assim que deve funcionar um plano de saúde de verdade. Você não percebe, mas ele está com você o tempo todo, bem ali, do seu lado. E é assim que funciona o Serpran. Plano de Saúde Serpran. Cuidar de você é a nossa maior qualidade. IP Hosting, hospedagem e desenvolvimento de sites. Ligue 3212-8205. Eloy Mendes na Rota do Turismo. Com nossos monumentos, mais eventos e a cidade cada vez mais bela, é só com William.
Vote 12. Invista na sua formação e garanta uma excelente colocação no mercado de trabalho. O Senac Varginha está com matrículas abertas para os cursos de boas práticas na manipulação de alimentos, administração financeira para pequena e média empresa e contabilidade para não contadores. Matricule-se hoje mesmo e descubra as vantagens de estudar em uma instituição que é referência em educação profissional. Informações 3212-7903. Senac Minas, uma instituição do Sistema Fê Comércio. Ressonância magnética é com a Ressoar no Hospital Humanitas. Equipamentos de última geração, profissionais capacitados e especializados para melhor atendê-los. Ressonância magnética é no Hospital Humanitas em Varginha. Fone 3222-9677. Do sul de Minas para o mundo, assim nasceu a KP, uma empresa inovadora de cosméticos feitos à base de café, com uma linha de produtos diferenciada que inclui hidratantes, linha capilar, tints, perfumes e muito mais. A KP traz em sua essência toda a força e vitalidade do café. Faça uma pausa e conheça nossas lojas em Varginha, na Presidente Antônio Carlos 811 e em Três Pontas, na Praça Cônego Vitor 193. KP, sinta na pele toda a energia do café. Quero minha cidade decente, uma cidade melhor para viver. É o novo chegando pra gente. Eloy Mendes, bem melhor pra você. Sou Júlio Maiolini. Sou mais Eloy Mendes. Vote 13. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012. 11h32. Nós continuamos com a entrevista com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva, do PTB. Lembrando que essa entrevista é transmitida também pelo nosso site e a partir da tarde de hoje ficará disponível na íntegra, em áudio e vídeo, para você rever quando quiser no endereço itatiaiasuldeminas.com.br. Vamos ao sorteio de mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar sobre esportes? Ótimo. O senhor gosta de esportes, muito, candidato? Muito, e acredito nos esportes. Pratica algum atualmente? Não, atualmente não, só caminhadas. Só caminhada. Só caminhadas. O esporte competitivo não, né? Sim. Só jogo de xadrez. Agora, eu estou fazendo uma brincadeira sempre aqui com os candidatos, desde a semana passada, com os candidatos de Eloy Mendes. O senhor pode revelar o time do coração? Olha, o meu time do coração era o Vasco da Gama. Era. Mas há muito tempo eu deixei de torcer para times e passei a ter o futebol como um espetáculo que eu gosto. Então, um jogo muito bom eu gosto. E torço para os times de Minas Gerais. Quando é o Cruzeiro, eu torço para o Cruzeiro. Quando é o Atlético, eu torço para os Cruzeiros. Não vão gostar nem os atleticanos, né? Mas Cruzeiro e Vasco, semana que vem aqui em Varginha, como é que fica? Mas eu ainda sou mais Cruzeiro. Tá porque certo. a minha juventude, eu era vascaíno doente, apanhei muito, porque quando jogava com o Flamengo era uma tristeza. Apanhava demais, mas teve os momentos de glória, né? Com certeza. Uma equipe centenária, é uma equipe também que tem uma tradição no futebol brasileiro. Por isso ainda tem até a minha simpatia, mas não hoje com aquela paixão da juventude. Certo, e vamos continuar falando de futebol. Como será o seu relacionamento como prefeito com a diretoria do Boa Esporte? Olha, essa pergunta tem sido realmente feita em vários momentos agora durante a campanha. E eu tenho respondido que o Boa, ele foi uma grande conquista para Varginha, uma grande sorte. Por que sorte? Sorte porque o Boa, todo mundo sabe, é uma equipe de Tuiutaba. E em decorrência de dificuldades lá para a reforma do estádio, a construção de um novo estádio, ele procurou um lugar onde ele pudesse se instalar e dar continuidade à equipe, que era uma equipe tradicional lá. Obviamente, nessa análise que eles fizeram, Varginha tinha todas as condições. Varginha tem um ótimo estádio construído pelo prefeito Dilson Melo há 30 anos atrás. E, logicamente, esse estádio, ele estava ocioso. Com o fracasso do VEC, o que aconteceu? Nós não entramos em nenhuma das divisões e o estádio ficou jogado às traças. Obviamente, para o Boa, um estádio daquele prontinho, né? E com o apoio da prefeitura, que logicamente eu aplaudo, era necessário, com o campo do Flamengo, que hoje serve como um centro de treinamento e mais acomodação desses atletas do Boa, Varginha conseguiu que eles optassem por Varginha. De princípio não por amor, por uma conveniência. Mas acontece que com a vinda do Boa, ele conseguiu conquistar milhares de torcedores em Varginha. Não é porque nós não tínhamos opção. Eu mesmo já fui várias vezes aos jogos do Boa.
Porque você não tem uma opção de lazer. Varginha carece de opções de lazer. E o Boa, com essa conquista de milhares de torcedores, ele passou a significar muito para o cidadão varginhense, para o cidadão que tem pelo futebol a sua paixão, que é a maioria, né, do brasileiro. Consequentemente, eu acho que esse é o ponto mais importante que qualquer prefeito tem que respeitar. É essa simpatia do torcedor varginhense pelo Boa. Então ele conquistou aqui a sua torcida. E aí o prefeito tem que ter a sensibilidade para respeitar esses torcedores e proporcionar a eles essa felicidade de ter um time aqui em Varginha disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então isso é muito importante. Por outro lado, não é que esse eu acho o mais importante, o entretenimento. Por outro lado, o Boa é uma empresa, é um futebol profissional. Ele gera empregos, ele gera renda para o comércio, ele gera renda para a hotelaria, ele divulga o nome de Varginha nos mais diversos rincões do Brasil na disputa do Campeonato Brasileiro. Portanto, a palavra que eu tenho aqui para os torcedores do Boa é uma palavra de apoio, totalmente. Se nós formos eleitos, o Boa é uma boa. Fizemos até uma faixa e colocamos lá na porta do estádio num desses jogos, né? A nossa candidatura com nossa propaganda e dizendo o Boa é uma boa. Eu acho que só por essa frase já diz tudo do nosso compromisso em manter o Boa em Varginha no que depender da prefeitura. Logicamente, dentro da legalidade, dentro da absoluta correção, de uma forma correta, honesta, mas os investimentos necessários e legais serão totalmente mantidos sem absolutamente nada em contrário. Ok, mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar sobre meio ambiente. Como o senhor vai colocar em funcionamento o aterro sanitário? O aterro sanitário já esteve até pronto. Pelo que eu vejo falar, o Verde mesmo me passou essa informação. Ficou pronto, mas não operacionalizou. Aí começaram as depredações, o vandalismo. Parece que subtraíram de lá, roubaram algumas peças, janelas, em resumo, houve uma depredação. Parece que hoje colocaram um alarme lá, eu passei esses dias para ir numa zona rural e vimos lá que tem um alarme hoje lá para proteger. Agora, também essa é uma obra, Estela, daquelas que se arrasta há 8 anos. E Varginha carecendo urgentemente do aterro sanitário. Quando eu estava terminando o meu mandato em 2000, no ano de 2000, eu cheguei a fechar uma negociação de uma área indo para a região de Três Pontas. E essa área foi analisada, inclusive por técnicos da Copasa, vendo a viabilidade dela, não havia problema de lençol freático, não havia problemas de contaminação de nascentes, então era o local ideal. Talvez um pouco mais distante do que esse. Mas naquela hora, inclusive o Ministério Público já cobrava isso. E nós atendemos e convivemos muito bem com o Ministério Público e providenciamos essa negociação. Mas aí o que aconteceu? Vieram as eleições e eu perdi as eleições e o prefeito seguinte não viabilizou. Ele achou que a negociação, não sei por que razão, embora tecnicamente já tivesse sido feito todo o estudo, ele abandonou aquela negociação e acabou partindo para esse outro aterro sanitário, que houve objeto de demanda pelo proprietário da fazenda, porque era uma área, né, muito importante ali. Em resumo, foi uma coisa muito polêmica, que acabou se desdobrando na justiça, com grande impacto para a família lá da Fazenda das Poças, uma fazenda histórica em Varginha. Então tudo isso foi uma coisa complicada, mas não justifica 8 anos para ser resolvida, até porque o investimento já foi feito. Então, temos que operacionalizar isso e atrás do aterro sanitário, muito importante, é a coleta seletiva, que também foi postergada durante todos esses anos e não avançou. Uma coisa está ligada à outra, Exato, coleta seletiva, claro, e aterro. Tem que andar junto. Então nós temos que incentivar o pessoal que trabalha, não é? Aí os catadores de lixo, fortalecer as suas cooperativas, garantir a eles uma remuneração digna. Isso é um trabalho que a prefeitura não hesitará em fazer. Nós vamos fazer isso porque eles são parte importante desse processo de meio ambiente. O lixo é um desafio hoje do século XXI, não apenas para Varginha. Se nós não tratarmos convenientemente o lixo, nós vamos ter gravemente afetada a nossa saúde pública. Porque o lixo não apenas o meio ambiente, mas a própria saúde do cidadão. Um lixo mal
né, adequado. Aquele lixo que nós temos lá, que já passou inclusive pelos meus mandatos, num momento diferente. Hoje nós estamos numa outra atualidade. Hoje é Rio+20, é Eco 92. Então são situações que o meio ambiente cresceu de importância e tem que ter do administrador público uma atenção especial, porque ele diz respeito não apenas à nossa geração, mas às futuras gerações. Elas têm direito ao meio ambiente garantido pela Constituição. E elas têm direito, às gerações futuras, e nós temos o dever exatamente de preservá-lo para essas gerações. Vamos sortear mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar agora sobre cultura. Candidato, o senhor vai retomar a Feira da Paz? Olha, essa aí é uma questão que nós, quando fizemos as últimas Feiras da Paz, nós terceirizamos, porque achávamos que as empresas promotoras de eventos com grande capacidade de estrutura e convivência nesse meio, elas tinham melhores condições de promover a Feira da Paz do que a própria prefeitura. Então essa terceirização foi bem sucedida, porque os ingressos eram cobrados a preços razoáveis, as entidades assistenciais tinham o seu espaço dentro da feira, então ela não perdeu a sua finalidade, as suas origens, permaneceu fiel às suas origens, que era justamente para essas entidades arrecadarem fundos, e proporcionava aos varginhenses um evento, não é, um mega evento de vários dias, onde as famílias se confraternizavam. Não tivemos nenhum incidente em todas as feiras, mesmo aquelas promovidas pela prefeitura. A gente reformou o parque de exposições, aquele asfaltamento, iluminação do estacionamento que antes era precário, foi feito na minha gestão, na minha primeira gestão. Fizemos todo aquele asfaltamento do estacionamento lá, aquilo era terra, capim, uma poeirada enorme, não é, insalubre. Então nós consertamos aquilo e iluminamos com lâmpadas de vapor de sódio, tudo por conta da prefeitura. E adequamos a estrutura do parque, aí com banheiros, não é, fornecidos pela Copasa, e fizemos grandes eventos. Naturalmente isso estará sempre em mente e sempre com possibilidade de voltar. Eu não sei qual foi a razão principal que a prefeitura abandonou a Feira da Paz. Ok, 11 horas e 42 minutos, nós vamos fazer mais um intervalo, é o último intervalo dessa entrevista. Voltamos em 3 minutos com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Se não fosse o LFG, hoje eu não seria defensor público do Estado de Minas Gerais. Este é o Marco Túlio, que tinha como objetivo conquistar um alto cargo público na área jurídica. E com o apoio da LFG, foi aprovado para a Defensoria de Minas Gerais. A rede LFG possui aulas telepresenciais, altos índices de aprovação e um corpo docente especialista. Faça como o Marco Túlio. Acesse lfg.com.br e conquiste uma carreira pública. LFG 3223-5362. Alfenas, Campo Belo, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Quer dinheiro na mão sem complicação? A Pernambucanas tem a solução. É o Saque Fácil Pernambucanas. É crédito na hora e prazo de montão. É dinheiro no bolso e até 12 vezes para pagar. É isso mesmo, até 12 vezes para pagar com as melhores taxas de juros. E aí, tá esperando o quê? Pare de procurar crédito por aí. Acabe com todas as contas atrasadas de uma vez, só com um empréstimo pessoal mais fácil que você já viu. Passe na Pernambucanas e peça já o seu. Eloy Mendes na Rota do Turismo. Com nossos monumentos, mais eventos e a cidade cada vez mais bela, é só com William. Vote 12! No Center Med, em Varginha, você pode fazer vários exames. Mamografia digital para a sua prevenção do câncer de mama. Densitometria óssea para saber se você tem tendência para osteoporose. Ultrassom com Doppler colorido em imagem tridimensional e 4D. Preventivo do câncer ginecológico. LabMed, laboratório para exames de análise clínica. Exames especializados e com coleta em domicílio se necessário. Center Med Varginha. Telefone 3222-2996. Este é o sonho do Lucas, ser astronauta, conhecer as estrelas e lá, de longe, no espaço, fazer a diferença para o nosso mundo.
E o sonho do Lucas começa aqui. Ô filho, acende essa luz para você estudar melhor. Sonhos precisam de energia para virar realidade. Por isso, a CEMIG e o governo de Minas beneficiam 7 milhões de pessoas com a tarifa popular de energia elétrica. CEMIG, 60 anos. Governo de Minas. Esporte com mais recursos, eventos, modalidades e atletas representando nossa cidade é só com William. Vote 12! Aproveite seus melhores momentos comprando nos supermercados Alvorada. Confira as ofertas. Pizza Pif Paf 460 gramas, 5,19. Azeite extra virgem Tondela 500 ml, 6,99. Amaciante IP 2 litros, 3,89. Vinho Santa Helena 750 ml, 17,99. Filé de tilápia São Francisco, 10,99 o quilo. Supermercados Alvorada, você conhece, você confia. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012. 11h45. Continuamos com a entrevista com o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva, do PTB. Lembrando que essa entrevista é transmitida também pelo site e a partir da tarde de hoje ficará disponível na íntegra, em áudio e vídeo, para você ver quando quiser no nosso endereço itatiaiasuldeminas.com.br. Vamos a mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar agora sobre questões sociais no seu programa social. Entre as suas propostas está a retomada dos programas de disponibilização de lotes urbanizados para famílias de baixa renda. Mas elas mesmas vão construir nesses lotes? Exatamente. Como que funciona? Estela, veja bem. Esse programa foi, na verdade, um sucesso em Varginha, numa época de escassez de recursos, que nós não tínhamos essa disponibilidade da Caixa Econômica Federal, não tínhamos a parceria do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida, e, no entanto, nós conseguimos atender cerca de quase 3 mil famílias com esses lotes. Parte no São Francisco, no São Sebastião, depois o Padre Vitor, o Damasco e parte do Imaculada, lá no Jardim Primavera, e lá no Santa Terezinha, que foi o Promoradia. E depois nós tivemos parte da Vila Registânia, que nós loteamos, ali no antigo corredor da Vargem, que era uma vilinha, nós tiramos o pessoal de lá, levamos para o Corsete, que a prefeitura construiu as casas com recurso dela, e ali nós loteamos tanto o Jardim Primavera como o corredor antigo da Vargem para os servidores municipais. Fizemos um programa de habitação para eles também, de doação de terrenos. Todos construíram as suas casas. Algumas famílias, raramente, que não deram conta e que acabaram retornando o imóvel para a prefeitura ou negociando com pessoas inscritas e que preenchiam os critérios, mas hoje esses bairros estão implantados e as pessoas nada devem. Não tem um financiamento para a vida inteira. Agora, por que vamos retomar? Porque hoje nós temos 8 mil famílias inscritas nos programas habitacionais da prefeitura. E se analisarmos a gestão do último prefeito agora, candidato, nos 4 anos dele, pelo que eu tenho informações, só foi implementado Carvalhos, 431 casas, assim mesmo com investimentos da Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida. São casinhas muito pequenas, né? Logicamente, enquanto se construíam as casas, a prefeitura não se preocupou em dotar ali o bairro da infraestrutura necessária, com os equipamentos, né, necessários de creche, a facilidade de escola, uma série de coisas que hoje eles estão lá reclamando, que precisam ser implementadas pelo próximo prefeito. Mas eu acho 400 e poucas casas, com toda essa fartura de recursos, a Coab queria construir 2 mil casas em Varginha. E, no entanto, não conseguiu porque a prefeitura não se dignou a disponibilizar a área. Parece-me que a prefeitura ofereceu uma área lá ao lado do lixão antigo, uma área inóspita, insalubre. Consequentemente, não foi possível. E tínhamos tudo. Por quê? A Coab era subordinada ao secretário de Desenvolvimento Urbano, que era o deputado Dilson Mello e ex-prefeito daqui. O presidente da Coab era o Maurinho Brito, daqui. Então nós tínhamos tudo para construir realmente essas 2 mil casas em Varginha pela Coab. No entanto, ficamos aí com esse número modesto de 431 casas, numa demanda de mais de 8 mil.
Então nós vamos retomar sim o programa de lotes urbanizados, vamos correr atrás desse Minha Casa Minha Vida no que for possível. A prefeitura será parceira da Coab, o governador já nos adiantou que vai nos prestigiar, né, porque apoia a nossa candidatura. Então nós queremos realmente zerar esse déficit habitacional. Vamos ao sorteio de mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar sobre educação. O senhor fala no seu plano de governo sobre fazer parcerias com universidades para capacitação de professores. Seria uma bolsa de especialização? Isso. Inclusive, um outro tópico do mesmo programa aí da educação, nós falamos em conceder bolsas aos professores e professoras para cursos de mestrado, cursos de doutorado até. Como seriam esses critérios? Nós estabeleceríamos um número anual de bolsas e elas seriam conquistadas através de concurso público, sem nenhuma manipulação política, de uma forma transparente e de maneira que os critérios seriam definidos em lei, quais seriam os critérios, qual o mérito que nós iríamos atribuir, seriam premiar determinados profissionais que, através de uma avaliação ao longo da sua história, eles, entre os critérios do concurso, também seria feita uma avaliação do histórico desse profissional. E a prefeitura aí sim, ela iria dar bolsas. E com relação às universidades locais, os convênios seriam custeados pela prefeitura sim. Então seria a possibilidade de curso. E outra coisa que nós não aproveitamos em Varginha foi a capacitação que hoje está sistematizada na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vários cursos de capacitação não foram aproveitados aqui pela Secretaria da Educação de Varginha, o que é uma perda, porque nós estamos vivendo um momento de qualificação, um momento que nós temos que nos aperfeiçoar, nos reciclar constantemente. Então não podemos perder nenhuma oportunidade de melhorar a qualificação dos nossos professores, ainda mais que pelo Estado seriam gratuitas. Nós vamos voltar a fazer o sorteio de mais um tema, lembrando que agora a gente pode tirar qualquer um tema que já foi abordado aqui. Nós vamos voltar a falar sobre administração pública. A Itatiaia não... Na sua opinião, seria viável terceirizar a administração do terminal rodoviário e do aeroporto? Olha, essa é uma questão que sempre significou para mim uma interrogação. Por quê? É preciso saber se a prefeitura tem competência para administrar determinados serviços públicos. O exemplo está no transporte coletivo. O que acontece? A prefeitura, de uma certa forma, né, ela terceiriza a prestação do serviço coletivo, do transporte coletivo, que é a responsabilidade dela. A partir do momento que ela faz essa terceirização, que no caso ali é uma concessão, o nome só que muda, ela tem a responsabilidade de cobrar o cumprimento do contrato. Ou seja, fiscalizar com competência essa terceirizada, essa concessionária, se ela está prestando um serviço de qualidade, se ela está cumprindo as cláusulas de contrato quanto a número de veículos, quanto a quantidade e tudo, e a qualidade desses veículos, a manutenção deles. Isso é responsabilidade exclusiva da prefeitura, até a tarifação. Até as tarifas são fixadas pela prefeitura, é prerrogativa do Poder Executivo. Ora, se é prerrogativa, é responsabilidade. Então, eu quero dizer que nesse caso nós teríamos que ter planilhas transparentes para que a população tenha um preço convincente, que ela não tenha dúvida de que aqui é mais caro, e realmente há aí uma grande parte da população que não se conforma com o preço de passagem hoje. Então, isso tem que ser revisto. Por quê? Porque nossos ônibus não são fiscalizados convenientemente. Hoje nós temos tecnologia para essa fiscalização, hoje nós temos GPS, hoje nós temos um monitoramento que nos permite calcular exatamente o número de passageiros. E esse número de passageiros, ele é fundamental para determinar o preço da passagem. Se ela não tem ociosidade, se ela está prestando um serviço e ocupando todo o espaço, a tarifa pode cair muito. Mas quem diz o número exato? A prefeitura é uma forma empírica ainda, muito amadorística para fazer essa fiscalização. Temos que intensificá-la e usar a tecnologia que hoje nós temos. Então, com relação ao terminal rodoviário, eu tenho alguma dúvida se seria o melhor caminho. Mas se isso for comprovado depois de uma análise mais profunda, eu não posso responder aqui, não, vou fazer ou deixo de fazer. Não, eu acho que isso é uma coisa que envolve muito a cidade, é um cartão de visita. Você vê, hoje a prefeitura tem demonstrado que não tem competência.
porque o estado em que nós vimos aí na imprensa, em que se encontrava, não sei se consertaram agora, às vésperas da eleição, o terminal rodoviário era deprimente, a situação de higienização dos banheiros, os pisos todos remendados, todos, né, tirado os azulejos, tirado a parte da cerâmica do piso. Então ali é um cartão de visita, as pessoas chegam por ali. Então eu acho que é o mínimo que a prefeitura tem que fazer, é manter o terminal rodoviário em condições dignas e condizentes com a pujança e com a nossa cidade. Agora, a privatização pode ocorrer se isso se mostrar uma solução melhor e mais competente e viável a nível financeiro, não é? Desde que, através, logicamente, de uma concorrência pública, sem politicagem, de uma forma transparente, aí pode até que seja conveniente fazer isso. Por quê? Porque você vai estabelecer os critérios que devem funcionar essa terceirização. Ok. 11h56, candidato Antônio Silva, nós estamos terminando essa entrevista. O senhor fique à vontade para uma mensagem aos seus eleitores. Pois bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação aí dos companheiros e, particularmente, um agradecimento especial ao meu companheiro de chapa, candidato a vice-prefeito, o vereador Verde Melo, que está aí também, né, aguardando e acompanhando a nossa entrevista, e quero agradecer de coração a todos os ouvintes aqui da Rádio Itatiaia e dizer que o nosso nome está aí colocado como candidato. O nosso desejo é pedir aos eleitores que façam uma avaliação da nossa história, da nossa vida, tanto profissional, familiar e a nossa vida política. Tanto o Verde como eu, nós temos tido a tranquilidade de levar aos eleitores candidatos realmente ficha limpa. Nós temos mantido uma ética nessa campanha de não fazer ataques infundados, pautada a nossa campanha pela verdade do que somos, pela verdade do que fizemos e pela verdade do que pretendemos fazer. Eu acho que isso é uma forma de respeitar os eleitores e respeitar também os demais candidatos. Então eu quero agradecer a vocês da Itatiaia, parabenizá-los mais uma vez por essa iniciativa. Estive aqui, fiquei muito feliz com a entrevista, foi realmente uma oportunidade e fica aí o nosso pedido, né, para os eleitores: votem 14, que nós temos certeza que não vamos decepcioná-los. Candidato Antônio Silva, nós que agradecemos muito a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Itatiaia. Boa sorte na campanha, sucesso no governo, caso seja eleito. E amanhã nós continuaremos com o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha, novamente às 11 horas da manhã. Esperamos todos vocês. Uma boa tarde. Você ouviu pela Itatiaia, sul de Minas, rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Eloy Mendes e Varginha. Itatiaia nas eleições 2012. Oferecimento Casa e Eletro, a sua loja de móveis e eletros no centro de Eloy Mendes. Rede